Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos descobrir como Deus nos chama à responsabilidade independente das circunstâncias. Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá que oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico, apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas. Os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha do fogo. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, ou seja, macho ou fêmea, terá que oferecê-lo sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar, ao redor. Então o sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará a rente ou espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar, ao redor. Depois trará dela sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. Eu sei que quando nós ouvimos essa palavra, nós ficamos, nossa, ai, que horror, meu Deus, como assim? Coloca a mão na cabeça do animal, corta a cabeça do animal, tira o sangue, asperge o sangue. Um passo a passo tão doloroso aos nossos olhos nos dias de hoje, mas mais uma vez eu preciso lembrar que é exatamente isso que nós precisamos fazer com o nosso pecado, com as nossas atitudes, com aquilo que nós vivemos e não agrada a Deus. Precisamos ter coragem de colocar a mão e arrancar a cabeça do pecado, cortar, parar com ladainha. Tem coisas que Deus fala que nós devemos fazer e outras que Ele diz que nós não devemos fazer. Aqui Ele fala sobre algo tão difícil como colocar a mão na cabeça do animal e cortar a cabeça do animal. Mas depois Ele diz, vocês não comerão nem a gordura nem o sangue. Há coisas que devemos fazer, há coisas que não devemos fazer, e Deus é claro sobre isso. Ele não é de 2 conversas e nem de mimimi. Existem coisas que precisamos fazer para acabar e colocar o nosso pecado no altar de Deus, ali como sacrifício. E aí a gente fala a palavra pecado e parece assim fácil. Colocar o pecado no altar e sacrificar é fácil. Mas os nossos pecados são os pequenininhos do dia a dia. São as pequenas mentiras, são alguns hábitos, maneiras de agir, de falar, alguns pensamentos que alimentamos quando ninguém vê.
Esses são os animais que precisamos colocar no altar. Capítulo 4. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, ou fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro. E molhando o dedo do sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor. Altar este que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que estará à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, e tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado, onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois, porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar, que está diante do Senhor na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará o novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará com que este novilho, como fez com o novilho da oferta do pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não fizesse e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então, o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário ou fazer alguma dessas coisas que o Senhor ordenou que não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, pegará um pouco do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar.
tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o pecado fará expiação pela pessoa. O sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira com uma oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então, o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Eu não sei se você consegue ver o quanto Deus é lindo, o quanto Ele é bom, porque o que ele apresenta aqui para nós é que o pecado não nos define, que o pecado não é o fim da nossa vida, que nós podemos oferecer o sacrifício pelo pecado e sermos perdoados. Sim, Jesus, na sua cruz, lavou todos os nossos pecados. Mas você precisa concordar comigo que depois de encontrar Jesus, continuamos pecando. Nós vamos evoluindo, vamos, na verdade, nos aperfeiçoando para nos tornarmos parecidos com Cristo. E nessa caminhada, o nosso pecado vai aparecendo. No início, aqueles pecados horripilantes, cabeludos, que destruíam a nossa vida e nos levavam para a escuridão. Depois ele vai nos lapidando como uma joia preciosa, tirando todas aquelas coisas pequenininhas que atrapalham a nossa relação com Deus e com o outro. Mas o que ele diz aqui é que não há pecado que não possa ser perdoado, que qualquer pecado pode ser perdoado. E aqui entra essa figura tão importante do sacerdote. O sacerdote como aquele que ajuda o outro a levar o seu pecado até o altar para que seja perdoado. Assim como ele mesmo precisa levar os seus. Tenha misericórdia dos seus sacerdotes e amor por eles. Eles não são perfeitos, mas tudo que um sacerdote quer é levar uma alma até o altar. Amém? Que possamos levar os nossos pecados, todos, para esse altar de sacrifício, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo e mais próximos de Deus.